E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje nós vamos continuar com o movimento uniformemente variado e desbloquear 4 novas fórmulas. Então, bora lá! Então nós vamos começar pensando quais vão ser as grandezas físicas envolvidas. Nós temos o tempo, a distância, a velocidade, assim como era em todas as nossas últimas aulas, e também a aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é a grandeza física capaz de mudar a velocidade. Pode ser mudando o valor da velocidade ou pode ser mudando o sentido da velocidade. Já que nós estamos falando de uma grandeza física que é vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Nesse caso aqui, nesse movimento que nós vamos estudar hoje, essa aceleração ela vai mudar o valor numérico, o módulo da velocidade. Tudo bem? A gente classifica esse movimento como um movimento uniformemente variado. Essa palavra variado significa que alguma coisa vai mudar. O quê? O que vai variar? Vai variar a velocidade, graças à ação da aceleração. Ação da aceleração. Tá. Quais são as unidades de medida? Vamos relembrar aqui. Unidades de medida do Sistema Internacional. O tempo ele é medido sempre em segundos, como a gente já viu. A distância sempre em metros, a velocidade em metro por segundo e a aceleração, que é essa nova grandeza física, ela vai ser medida em metro por segundo ao quadrado. Show? Agora, uma nova fórmula aparece aqui. É a fórmula da aceleração média. É a média de todas as acelerações que existem naquele movimento. A gente calcula a aceleração média fazendo uma divisão aqui bem simples entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Lembrando que toda variação, todo delta, ele pode ser aberto em final menos inicial. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um ΔS, o ΔS é dado por S menos S0, não é? A posição final menos a posição inicial. Quando a gente está falando de um ΔV, a gente tem que pensar que isso é V menos V0. A velocidade final menos a velocidade inicial. E por fim, quando a gente está falando de um ΔT, você tem que pensar em T menos T0, que é o tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Então não se esqueça, na física, todo delta pode ser aberto em final menos inicial. Que é o que pode acontecer aqui nessa fórmula. Você pode precisar calcular primeiro a variação da velocidade, para depois fazer o cálculo aqui. Tranquilo? Muito importante, muito importante. Essa é uma fórmula que está desbloqueada para todo tipo de movimento. Tudo bem? Lembra que na última aula, na primeira aula, as duas fórmulas que eu passei para vocês eram fórmulas que estavam livres para ser usadas em todo tipo de movimento? Que é a fórmula do deslocamento escalar e também a fórmula da velocidade média. Então, essa aqui se junta a elas e também pode ser usada em qualquer tipo de movimento. Então, senhores, vamos entender agora com um exemplo o que é esse dito movimento uniformemente variado. Vamos lá. Aqui eu desenhei para vocês uma saveira rebaixada que está se movimentando por uma trajetória orientada. Na primeira linha eu coloquei as informações de tempo, então você vai conseguir ver que aqui está marcado o tempo de cada movimento, tá? O tempo zero é quando o movimento se iniciou. Na segunda linha eu vou marcar as posições, né? Tanto que eu coloquei aqui a letra S, que significa posição. Ele vai sair da posição 0 metros, né? Vai sair da origem. Também coloquei V, que é a velocidade. E por último, a aceleração, que vale 5. Muito bem, vamos lá. O que eu preciso que você tenha em mente aqui? Nós estamos falando de um exemplo, eu estou dizendo para vocês. É o movimento uniformemente variado.
E a gente vai completar juntos essa tabela aí. Vamos colocar aqui de azul os dados que a gente vai completar. O que eu posso presumir? O que eu posso, assim, de primeira já sair colocando ali? Eu posso colocar a aceleração. Por quê? Porque se é um movimento uniformemente variado, significa que a aceleração ela é sempre igual, ela é uniforme. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Nesse segundo momento, a aceleração vale 5. No terceiro momento aqui, a aceleração também vale 5. E aqui no final, também vale 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa você ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Isso significa que, passado 1 segundo, a cada segundo, a velocidade vai aumentar 5. Por isso que é 5 metros por segundo. O segundo ao quadrado embaixo significa que está dividindo por segundo 2 vezes. 5 metros por segundo a cada segundo. Então, essa é a quantidade que vai aumentar de velocidade a cada segundo. Tá? Então, vamos lá. Se inicialmente a velocidade era 20, passado um segundo, a velocidade vai ser de 25 metros por segundo ao quadrado. Beleza, passou mais um segundo. Agora vai ser 30 metros por segundo. Aqui eu coloquei ao quadrado, esquece. Não é ao quadrado não, porque estamos falando de velocidade, né? 30. Aqui, a aceleração ainda é de 5. Significa que passado um segundo, vai aumentar em 5 a velocidade. Então nós vamos ter aqui no final 35 metros por segundo. Agora a gente vai dar uma olhada nas nossas equações. Essas equações, elas estão desbloqueadas caso a gente esteja falando do movimento uniformemente variado. E só assim. Você não vai usar essas equações em outros tipos de movimento. Elas só são desbloqueadas para esse tipo aqui. São 3 equações e eu quero que vocês entendam essas equações como armas que a gente tem para vencer os exercícios. Tá? Isso aqui é para ajudar a gente. Quanto mais equação, melhor, porque você consegue descobrir mais coisa aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero que vocês olhem primeiro o que está isolado aqui na equação. Vocês vão ver que aqui do lado esquerdo do sinal de igual, a gente tem na primeira equação o v isolado, a velocidade final. O que significa que essa equação ela é excelente para encontrar a velocidade final caso você tenha o tempo, tá bom? Essa equação é ótima para encontrar a velocidade caso você tenha o tempo. Nota que essa equação também tem a aceleração e a velocidade inicial. Professor, e se por acaso a aceleração for igual a 0? Gente, esse movimento aqui, a aceleração nunca vai ser igual a 0. Aqui sempre vai ter um valor para aceleração, porque nós estamos falando de um movimento que tem por característica, essa é a característica essencial desse movimento, ter uma aceleração constante durante todo o percurso. Tudo bem? Constante e diferente de 0. Então está aqui essa equação. Ela é uma equação que tem tempo, por isso ela é uma equação horária. A gente chama ela de equação horária da velocidade. Tranquilão? Aqui no final vocês vão ver que tem uma outra equação que também está com o v isolado. Qual que é a diferença dessa equação de baixo para essa de cima? Nota que as duas têm o v isolado, as duas trabalham com a velocidade inicial, as duas trabalham com a aceleração, só que nessa aqui a gente não usa o tempo. Essa aqui, ó, a gente chama ela de equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela foi encontrada pela mistura das duas de cima. Foram juntadas as duas de cima e o tempo
acabou sendo cortado e ficou assim. É uma equação que independe do tempo. Em qual tipo de exercício você vai usar a última equação? Você vai usar naquelas questões que não te dão o tempo e nem perguntam o tempo. Então não foi falado nada de tempo. Vai usar a equação de Torricelli, tá? Essa é a diferença entre essas duas. Uma tem o tempo, a outra tem a variação da posição, tem a distância. Tudo bem? E nós temos também essa equação aqui do meio, que é também uma equação horária. Tá? Ela é uma equação horária, a gente tem o tempo ali, só que ela é a equação horária da posição, porque a gente está calculando aqui a posição. Professor, mas na última aula você falou que a equação horária da posição era aquela que você tinha mostrado, essa aqui também é. Sim, as duas são equações horárias da posição, só que aqui é a equação horária da posição do movimento uniformemente variado, esse é o nome dela. Você não precisa saber o nome, tá? Isso aqui não aparece no vestibular. O que vai aparecer é para você aplicar essa fórmula. Então vamos pensar aí. Quais são as letras que estão nessa fórmula? O S, que é a posição final. S0 é da onde o objeto saiu, né? A posição inicial. V0, velocidade inicial. T é o tempo. A é a aceleração desse objeto. Lembrando que se estiver freando, a aceleração é sempre negativa. E aqui, por fim, o T também é tempo. Tranquilão? Então, a dica importante desse conteúdo é que você saiba filtrar os dados do enunciado. Antes de iniciar a questão, eu preciso que você levante todos os dados do enunciado para que você saiba escolher qual vai ser a equação mais adequada, tá? Isso é o grande pulo do gato, o jump off the cat. Você precisa saber anotar as unidades de medida. E por isso que você tem que conhecer quais são as unidades possíveis, para que você saiba fazer uma leitura bem fluente daquele enunciado. As leituras das questões de física, elas são diferentes das questões de linguagens ou de humanas. Aqui você não precisa ficar muito na interpretação de texto. Aqui você precisa saber identificar rapidamente os números e suas unidades de medida, para que você saiba escolher depois qual vai ser a fórmula. Como você vai ver nos nossos exercícios na próxima aula, tá? Mas agora, então, a gente vai completar esse quadro aqui. Você vai ver que eu vou apagar tudo, vai sumir e nós vamos agora trabalhar encontrando, utilizando essa equação aqui, nós vamos encontrar qual vai ser a posição que esse objeto vai estar. Bora lá! Então vamos lá, vamos começar calculando, gente, a posição que esse objeto vai estar no momento que eu identifiquei aqui agora como B. Depois que passou um segundo. Aonde que esse objeto vai estar? A gente vai usar, é claro, a equação horária da posição para o MUV, tá? Que vai ser essa equação aqui. Então vamos lá. Então a nossa posição B, ela vai ser determinada usando essa fórmula aqui. Vamos substituir os dados no momento B, tá bom? Então eu quero calcular a posição final, que é o S. O S0 é a posição inicial, da onde o objeto saiu, que vale 0 metros, né? No início do movimento ele estava na origem. Mais a velocidade inicial. Qual que era a velocidade no início do movimento? Era de 20. Então vamos colocar aqui 20 vezes o tempo. Quanto tempo passou? Passou um segundo, né? Então, mais a aceleração, que é de 5 vezes o tempo, novamente 1 segundo. Esse tempo está ao quadrado e dividido por 2 aqui. Agora a gente vai começar a resolver. Lembrando sempre que você tem que respeitar a ordem hierárquica das operações. Primeiro tem que fazer as potências. Depois que você fez as potências, você faz as multiplicações e divisões. E só no final você faz as somas e subtrações. Então vamos lá, vamos começar resolvendo 1 ao quadrado aqui. Vai ficar assim, ó.
Tranquilo? Agora a gente vai fazer as multiplicações e divisões. Então 20 vezes 1, que vai dar 20. E aqui 5 vezes 1 dá 5, dividido por 2, 2,5. Então vai ficar assim. Por fim, falta fazer a soma só. Fazendo essa soma, a gente vai achar 22,5 metros, que vai ser a posição nesse momento aí. Vamos anotar aqui, 22,5 metros. Vamos fazer agora a posição no momento C. No momento C, a gente vai utilizar a mesma equação. Vamos substituir os valores. A gente sabe que o S é o que a gente quer calcular, né? Vamos repetir aqui. O S0 é a posição inicial, que é a origem. Velocidade inicial era de 20 metros, vezes o tempo. Aqui já passou 2 segundos, né? Então vou colocar 2. Mais. Quanto que vale a aceleração? 5 vezes o tempo, que é de 2, dividido por 2 aqui. Nós vamos cortar aqui o quadrado com esse 2. Afinal, o número ao quadrado aqui era 2 vezes 2, né? Então a gente vai simplesmente cortar um desses dois com a divisão aqui de baixo. E daí a gente já pode ir para as multiplicações. 20 vezes 2 que dá 40 e 5 vezes 2 dá 10. Então vai ficar 0 mais 40 mais 10. A gente vai achar aqui 50 metros, que vai ser a posição aqui nesse momento aqui. Então vamos colocar aqui 50 metros. Vamos agora fazer a posição no momento D. Vamos fazer aqui. Está aí a posição horária da posição. Vamos substituir os valores. S é o que eu quero encontrar. O objeto saiu da origem. A sua velocidade inicial era de 20 e passaram 3 segundos. Mais a aceleração, que vale 5. Agora o tempo é de 3 segundos, né? Que está ao quadrado e dividido por 2. Vamos resolver agora aqui, primeiro o número que está ao quadrado, né? Então vai ficar assim, 0 mais 20 vezes 3, mais 5, 3 ao quadrado é 9, dividido por 2. Então, S vai ser igual a 0 mais 20 vezes 3, dá 60, mais 5 vezes 9, 45, dividido por 2, 22,5. Então, a nossa posição aqui vai ser 82,5 metros. Eu espero que não tenha saído daí. Vamos anotar aqui. 82,5 metros. Fechou? Então, rapaziada, para ver os demais exercícios dessa aula, você vai ter que ir para a próxima aula, onde a gente vai fazer 3 questões do movimento uniformemente variado. Você pode clicar no card aí em cima para ir para lá diretamente. No mais, eu agradeço por você ter assistido e até a próxima. Valeu!